Bem, pessoal, agora vamos botar o bicho para rodar, né? É o seguinte, primeiramente vamos fazer um include, né? Include once, chamar o arquivo. E vamos fazer, né, do primeiro método, que é utilizar uma função estática, certo? No caso, vou chamar a classe levantaparede, né? Dois pontinhos, que esses dois pontinhos é o operador de resolução do escopo, né? E o método chamar o método estático, criar parede. E o parâmetro de entrada dele é o nome da classe, parede personalizada, certo? O que vai acontecer, tá? Eu vou criar como os senhores estão vendo na variável par01, tá com sinal de igualdade, ou seja, esse método estático ele já vai retornar a instância, o objeto, ou instância no caso, né? Pode ser instância também. Vai retornar esse objeto, certo? Então, a variável par1 vai ter como valor o objeto. Beleza. Tendo a variável par01, né, como valor objeto, sendo igual um objeto, então vou invocar o método pintar. No caso, par01, vou utilizar o método pintar, coloquei a cor branca e vou chamar o método getParede, certo? Bem, qual o grande lance desse método? Dessa forma, perdão. É que utilizando um método estático, ele vai tão somente instanciar apenas um objeto, já que método estático ele não é possível de ser instanciável, certo? Então ele tão somente, aí nesse caso ele vai retornar apenas um objeto, certo? O que deixa um pouco mais performático, certo? É isso aí. Bem, agora vamos a outra forma. Segue aí, né? Aí vamos a outra forma. Bem, escrito o segundo método, escrito a primeira forma, né? Vamos agora a outra forma. Bem, a outra forma vai ser o seguinte: vou criar uma variável par02. O que acontece? Ela vai instanciar a classe levantaparede2, né? E tá. Como vocês estão vendo aí, na PR02 vai receber esse novo objeto, né? E no caso já foi um objeto, que no caso é a fábrica, né? A fábrica concreta. Aí o que eu vou fazer? Vou criar uma variável P2, né? Que o valor vai ser PAR, vai ser o retorno do objeto PAR02, né? Que tá, o objeto que está na variável PAR02. Cria a parede personalizada. Aí no caso eu criei mais um objeto, que eu criei uma fábrica concreta e também já o produto, né, final no caso, que é a parede personalizada. Aí sim que nessa parede personalizada aí, que eu na variável P2, vou utilizar o método pintar, né, no caso eu coloquei parede colorida e vou colocar, né, para poder mostrar a cor da parede, certo? Como eu disse, esse método levanta parede 2, o que acontece nele? Ele vai criar dois objetos, ou seja, vai ter dois objetos alocados na memória. Um exemplo fictício desse que eu estou mostrando aí não vai fazer grande coisa, mas talvez num sistema um pouquinho maior, por exemplo, talvez, né, dê problemas de performance, certo? Entretanto, ele segue o que o padrão fala, né, que é ter uma classe abstrata, né? Uma classe abstrata que vai ser herdada por uma fábrica concreta. E essa fábrica concreta vai chamar o objeto que é o produto final. Entretanto, em termos de práticos e de performance, perde para a primeira forma, certo? A diferença é essa, ok? Bem, agora aí fiquem vendo o bichinho rodando, né?
Bem, pessoal, fazendo um adendo aqui, né? Eu esqueci de dizer que no primeiro método, na primeira forma, tá? O objeto retornado vai ser, no caso, o objeto da parede personalizada, tá? Sim, só um adendo aí que eu comi mosca aí, né? Bem, pessoal, esse aí foi o vídeo do padrão Factory Method, tá, gente? Espero que tenha gostado. Se tiverem alguma dúvida aí, alguma sugestão, enfim, uma crítica, postem aí nos comentários, tá? Que eu irei responder, ok? Agradeço a atenção de vocês aí. Tenham um bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim. Até mais.